sobre a ceia do Senhor. Nós vamos ter ceia e eu quero falar sobre os aspectos da comunhão, aquilo que ela significa, e o aspecto espiritual, não somente de nós participarmos, mas por que é que Jesus instituiu e por que é que ele se fez poder de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 32, fala o seguinte, pode abrir, vocês têm aí, 1 Coríntios capítulo 11, 17 a 32, diz assim: porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graça, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, estáis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe, porque quem come e bebe, sendo servido, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Mas se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados como o mundo. Amados irmãos, são dois os textos principais que falam sobre a ceia do Senhor. Um deles está lá nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. É o mesmo texto, a mesma passagem, ela se refere da mesma forma. E outra é a passagem que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios. São textos muito específicos. E quando nós queremos falar acerca da ceia, nós podemos usar qualquer um desses textos. Marcos capítulo 26, versículo 26 a 29, Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22. Mas o momento da ceia, o momento que nós estamos aqui, de falarmos sobre isso, ele vai muito além daquilo que nós fazemos, e que ontem nós estávamos, por exemplo, estudando lá em casa, no estudo para batismo, porque ele culmina naquilo que Jesus havia anunciado várias vezes. Pelo menos 4 vezes nós achamos passagens em que Jesus está dizendo assim: olha, o Filho do Homem, ele será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei, eles o condenarão à morte, o entregarão aos não-judeus, esses vão zombar dele, bater dele, crucificá-lo, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar, aleluia, ele vai ressurgir. E Jesus fala isso por muitas vezes, e os discípulos naquele momento não conseguem compreender muito bem o que é que Jesus está falando acerca de si mesmo. Mas ele fala exatamente isso para que depois, quando isso viesse a acontecer, ele pudesse ser lembrado disso. E como os cristãos, queridos, muitos já ouviram falar muito sobre a ceia do Senhor, mas nós queremos trazer aqui na noite de hoje o seu significado. E o seu significado, queridos, ele vai muito além do que aquilo que nós estamos falando aqui, de um momento em que nós pegamos o pão, nós pegamos o cálice e nós lembramos o que Jesus fez por nós. Isso é um ato físico, isso é algo que nós fazemos em memória de Jesus. Mas antes destas coisas, há algo, aleluia, muito mais profundo, o qual nós devemos nos conscientizar, que é aquilo que o irmão Mário estava falando aqui nesta noite, que é exatamente a experiência que cada um de nós precisa ter com o Senhor para participar deste momento de ceia tão importante. E aí eu me remeto novamente à passagem de Jesus, quando ele se encontra com Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, era um homem muito sábio, era um homem muito inteligente, muito culto, que já havia lido toda a Torá, certamente ele conhecia quase que de cor, se não conhecia de cor. Ele sabia muito acerca das promessas
que culminariam com a vinda do Messias, ele sabia muitas coisas. Mas ele saía de sua casa, do lugar onde ele estava, de noite, para que ninguém visse que ele estava indo se encontrar com Jesus. E ele vai escondido e se encontra com Jesus. Quem sabe os discípulos de Jesus não sente ver, já estivessem até mesmo dormindo, se recolhendo. E ele chega para Jesus e diz assim: olha, mestre, eu sei que tu vens da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer as coisas que tu fazes se Deus não fosse com ele. E Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você sabe de todas essas coisas. É como se ele estivesse dizendo: você sabe acerca das promessas do Messias. Você sabe que o Messias viria. Você sabe que ele faria prodígios, maravilhas e sinais, e que Deus seria com ele. Você sabe de todas essas coisas. Na sua mente, no seu intelecto, no seu coração, você ouviu falar de todas essas coisas, mas você nunca experimentou. Você nunca teve uma experiência de transformação de vida. E o maior ponto, o maior impacto, queridos, de nós participarmos da ceia, como eu falei, não é nós comermos o pão e bebermos o cálice somente, mas é nós termos uma experiência profunda, real e marcante com Jesus Cristo, como nosso Senhor e nosso Salvador. Senão nós só vamos comer um pedaço de pão e tomar um copo de suco, e não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando nós temos essa experiência, aleluia, glória a Deus, então a nossa vida é transformada e nós somos impactados, e o Espírito de Deus passa a entrar em nós, e nós começamos a compreender o que significa que Jesus deu o seu corpo e derramou o seu sangue por causa dos nossos pecados. O que João Batista quis dizer quando ele olhou para Jesus, Jesus está vindo, e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito cristão não é grato pelo sacrifício de Jesus, porque não sente que Jesus tirou e limpou os seus pecados. E muitas pessoas ficam se prendendo aos seus pecados do dia a dia, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu sinto isso, porque eu sinto aquilo. E eu quero dizer uma coisa para você: não são esses pecados que te condenam ao inferno. Porque ser pecador é o que nós somos e não é o que nós fazemos. Então Jesus precisa lavar-nos de dentro para fora, para que a gente sinta disposição em não querer pecar. E essa obra, ela vem do Espírito Santo. Você não pode fazer somente pela carne e pela tua própria vontade. Você não pode vencer o pecado somente na tua vontade, somente na tua força, somente naquilo que você pensa que você consegue. Somente Jesus pode perdoar os teus pecados. E somente o sacrifício que Ele fez por mim, por você e por todas as pessoas sobre a face da terra, independente de como elas são, brancas, negras, altas, baixas, independente daquilo que elas sentem, Jesus morreu por cada ser humano sobre a face da terra. Ele morreu por você. Ele morreu para resgatar você dos pecados. Ele morreu por cada um de nós. Aleluia. Então, queridos, qual o grande significado espiritual de participarmos da ceia? Não podemos deixar de enfatizar aqui nesta noite que Jesus morreu por mim e por você. O maior significado espiritual está aqui, glória a Deus. Ele morreu por nós. Queridos, obviamente, depois de participarmos várias vezes da ceia, depois de vermos outros irmãos participando, nós sabemos que estamos falando de um memorial, assim como Jesus não estava dando pedaços do seu corpo para os seus discípulos comerem, e nem seu sangue para que bebessem. Assim também não acontece nos dias de hoje. O pão não se transforma no corpo, o vinho não se transforma no sangue, não é nada disso.
Mas o grande significado da ceia está em que, assim como Jesus fez os discípulos participantes do seu corpo, assim Ele quer fazer de nós, aleluia, participantes do seu corpo nos dias de hoje. Ele quer dizer assim: olha, aquela experiência que Nicodemos não tinha, eu quero dar para você. Aquilo que você nunca experimentou, eu quero fazer você experimentar. Eu quero fazer você provar. Eu quero que você vá, aquilo que o irmão Mário falou, para o próximo nível. Que você experimente o próximo degrau. Que você tenha uma nova experiência. Que você tenha sede. Apesar de quem você é, apesar de quem eu sou, esse que fala com vocês, apesar dos meus pecados, ainda assim, Jesus me ama. A Bíblia diz assim que quando eu era pecador, quando eu não queria saber nada acerca de Jesus, Ele já olhava para mim, e Ele já me conhecia. O plano que o Senhor tem para a tua vida, Ele foi traçado antes da fundação do mundo. Ele olhou para cada um de nós, Ele sabia onde nós estaríamos, Ele sabia de cada dor, de cada luta, de cada problema, de cada significado, de cada angústia, de cada dificuldade que nós teríamos na nossa vida. Ele sabia de todas as nossas decepções, Ele já nos conhecia, e Ele ainda assim nos amou, nos ama e nos amará para sempre. Queridos, como é importante, então, meus irmãos, nós não negligenciarmos aquilo que o Senhor Jesus disse para nós. Se nós já tivemos uma experiência de salvação com Jesus, não negligenciemos a ceia do Senhor, que é tão importante, que é uma ordem de Jesus, que Ele disse assim: façam isso em memória de mim. Repitam isso incessantemente, nunca esqueçam de fazer isso. Comam do pão, bebam do cálice, façam isso, façam isso, façam isso, para que vocês nunca esqueçam o que eu fiz por você. E aí eu lembrava daquela música, ó, foi por mim. Quem conhece aquela música? O Nelson conhece, né? Quem mais antigo conhece, mais novos talvez não conhecem. Procura na internet, ó, foi por mim. A música talvez você não vai gostar muito, mas a letra é de uma beleza fenomenal. Porque foi por mim e por você que Jesus derramou o seu sangue. Foi por mim e por você que Ele deu o seu corpo, para que nós estivéssemos aqui nos dias de hoje. Queridos, o que significa então qualquer um que comer do pão e beber do cálice do Senhor será comparado ao corpo e do sangue do Senhor? Muitos irmãos acham que essa expressão simplesmente ela se refere a ter um pecado, então não mais poder participar da ceia. Eu lhes digo que se alguém está na prática constante do pecado, realmente não deve participar da ceia, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus nos quer dizer sobre participar da ceia. Ela não está falando só de pecado. E para que a gente possa compreender isso um pouquinho melhor, a gente precisa recorrer a esta palavra. O corpo de Jesus foi partido para levar consigo os pecados e enfermidades de todos os crentes. O seu sangue foi derramado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu te pergunto, será que alguém se considera digno de participar da ceia do Senhor? Nós fomos tipificados em Cristo, nós fomos reconciliados em Cristo, para que nós pudéssemos fazer isso. Então, por nós mesmos, nós não poderíamos ser considerados dignos. E aí, às vezes, então, nesse sentido, a pessoa pensando ser digna, ela consegue dizer assim: ó, mas eu não lembro de ter pecado nem uma vez hoje. Essa semana, já tivemos o congresso aí de Chapecó, eu escutei David Leonardo, parece que eu não gosto muito dele, mas eu escutei uma mensagem, né, que fala sobre o partido da bagunça. Quem escutou uma mensagem do partido da bagunça? É uma boa mensagem para escutar, né? Digita lá, David Leonardo, partido da bagunça, muito boa.
e eu fiquei escutando uma mensagem sobre. E aí ele fala exatamente sobre isso, que a gente chega e a gente vai colocando todos os nossos falhas, os nossos defeitos, no quartinho da bagunça. Quem não tem um quarto da bagunça em casa? Vocês têm? É um quarto que a gente chega e joga tudo lá. Essa visita chega, está tudo limpinho em casa. Tudo arrumadinho, né? Eu sofá, né? Falando em cima, né? Toda florzinha ajeitada. Você vai para o quarto da bagunça, irmãos, chega abaixo. Às vezes nós temos coisas assim na nossa vida, coisas ruins, nós escondemos os roubos, mas não conseguimos esconder os deles. Ele é aquele que vê todas as coisas, Ele é aquele que conhece e sabe de todas as coisas, Ele é aquele que conhece o nosso assentar e o nosso levantar, e Ele sabe de tudo quanto nós fizemos. Então, queridos, apesar de parecer ter uma vida íntegra e justa, ninguém pode se considerar digno, só pelo fato de se considerar digno, já peca diante de Deus. Paulo mesmo disse quando escreveu a Timóteo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E Paulo deu toda a sua vida, entregou tudo o que ele era, para pregar o Evangelho, e se considerar o principal dos pecadores. Então, o que é ser indigno? Queridos irmãos, nossa fé no Cordeiro é que nos faz ser salvos, é ela que nos torna dignos de participar, nascer de novo, arrepender-se. Se você não tem fé para crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então não participe, não pegue contra o corpo e o sangue. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. E como eu, muitas pessoas não têm fé suficiente para serem ateus, mas isso ainda assim não é suficiente. Somente acreditar que Deus existe não é suficiente. Você precisa ter um relacionamento com Ele. A Bíblia diz assim: desde que Deus é um só, nós temos. O diabo também tem isso. E estremece. Você precisa, para participar do corpo do sangue de Jesus, ter uma experiência de salvação. E isso é o mais importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, eu mais uma vez digo: participar dignamente é fazer isso sem fé, sem nascer de novo, sem inserir no corpo do Senhor. Porque quem come bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. A nossa dignidade é termos consciência de que somos indignos. Queridos, então aqui quero lhes deixar outros aspectos da palavra de Deus que são importantes, ponderarmos para sermos vitoriosos. A ceia também ela é conhecida como um momento de comunhão, um momento de termos algo em comum uns com os outros, e ter em comum o quê? Que nós somos o corpo de Cristo, e cantarmos aquilo que nós falamos hoje, uma família, com as suas falhas, com os seus defeitos, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Quem participou de família grande aí? Pelo menos 3, 4. Irmão, briga, escute. De vez em quando aos pés, tá? Agora, né? Eu tinha meu irmão mais novo, tinha 3 irmãos mais velhos. A gente fazia tudo isso. Agora, se alguém de fora resolvesse fazer qualquer coisa. Às vezes a gente não age assim como uma família. Às vezes a gente não age dessa forma. Falar com meu pai, falar com minha mãe, meu Deus do céu, saía no tapa. Não devia, né? Não era cristão ainda, não sabia dessas coisas, né? Mas saía. Então, queridos, isso é uma família. É ter problemas, é ter dificuldades. A igreja é um lugar cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de tribulações, às vezes, tem problemas que às vezes nem tem no mundo, na verdade, é verdade. Tem coisas que não tem no mundo, tem problemas que a gente não tem lá fora. Mas ainda assim,
Nós somos uma família, crescendo, andando, se aproximando cada vez mais daquilo que é perfeito. Porque quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, vai desaparecer. Então nunca esqueça disso. Queridos, nós precisamos amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8 diz assim: amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é quem? Vamos cuidar uns dos outros, vamos zelar, vamos orar uns pelos outros. Chega o irmão, chega a irmã, diz: eu estou com dificuldade, vamos orar. Sabe, não existe nada maior que a gente possa fazer às vezes do que orar. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como o símbolo que retira, como o sino que bate. Você não consegue entender nada daquilo que ele diz. Queridos, não adianta falar bonito, saber de muita coisa, se o amor de Cristo não estivesse no coração, e ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, para encerrar esta noite, vamos celebrar a ceia do Senhor. Você que tem essa experiência com Jesus, vamos celebrar a ceia do Senhor. Examine o seu coração. Leve a sua vida diante do Senhor nesta noite e vamos participar da ceia do Senhor dessa forma, celebrando que Jesus morreu por nós, para que nós fôssemos um. Para fechar a mensagem de hoje, eu quero dizer uma coisa para você. Nisso serão conhecidos, vocês são meus discípulos, e serão o quê? A gente chega, encontra o irmão A, o irmão B, o outro irmão, e a gente se alegra porque nós somos um. Sabe, não me interessa se é da Igreja Batista Filadélfia, da Igreja Batista Independente, da Igreja Batista Pioneira, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Evangélica Quadrangular, do Brasil para Cristo, não me interessa. Interessa que eu será junto com ele. Amém?